Brasileiro de Kart, edição 2017. Segunda fase, 9 categorias em disputas. O maior nacional da modalidade da história com os grids mais cheios, em algumas classes divididos até por grupos. E a segunda fase, o que a gente notou é que os grids estão mais cheios, os grids estão com até classificatório de repescagem. Então a gente nota que o pessoal aderiu legal ao Campeonato Brasileiro no Beto Carreiro em Santa Catarina. Olha, os prós, vamos dizer assim, é bom para quem assiste de fora, né? Um grid cheio, é muito bacana a corrida para quem está do lado de fora. Para a gente estar lá dentro é bastante difícil, né? Tem aí 36 pilotos largando, no mínimo 20, 25 praticamente, em diferença de 2, 3 décimos. Qualquer acerto para cá ou para lá muda muito. Como o clima está mudando bastante, né? O sol já acabou de sair. Numa diferença de 20 minutos faz uma diferença muito grande de gripe na pista, né? O primeiro grupo sai, dá até uma limpada maior, dá uma esquentada, dá uma emborrachada nem tanto, mas dá uma esquentada e o segundo grupo já aproveita isso aí e ganha um pelinho aí, né? Acaba sendo um pouquinho melhor. Além das categorias e pilotos, outro ponto que diferencia e muito da primeira fase são os motores. Nessa fase, todos são motores próprios. Cada um tem o seu preparador e tem o seu motor e tenta procurar um melhor conjunto em relação ao chassi e o motor também. A gente anda, cada um com o seu motor e cada um faz com o seu preparador. E aqui tem pelo menos uns 5 ou 6 bons preparadores de motor. Mas mesmo sendo cada piloto com o seu motor próprio, quase não há diferença, porque o regulamento limita bastante a preparação do motor. Então isso faz com que seja tudo muito igual, a gente tem que se virar nos detalhes, tem que procurar pelo em ovo para ganhar a corrida. Na verdade, depende muito da carburação, não é muito o motor. Os preparadores, eu acho que está bem nivelado, mas os preparadores fazem diferença na carburação, no estilo do piloto também. Se ele gosta de acelerar antes, se ele gosta de esperar um pouco, daí isso depende muito, não é muito o motor, mas a carburação mesmo. Na segunda fase, o Kartódromo Internacional do Beto Carreiro em Penha nunca viu tanto campeão brasileiro reunido numa fase só. Categoria graduado, super sênior e sênior A tinham no mesmo grid, no mínimo, 8 pilotos que já haviam levado o caneco de campeão brasileiro para casa. As categorias com mais idade, o pessoal já vem kart desde pequeno, então muita gente experiente, você tem que ter muita cabeça. O brasileiro é um campeonato que você tem um conjunto de coisas, competência, sorte e experiência. A segunda fase está muito mais difícil, em todas as categorias tem um grid enorme e dentro desse grid tem na mesma categoria 10 pilotos aí que já foram campeões brasileiros, então isso torna muito mais difícil. A principal diferença para mim da primeira para a segunda é que na primeira eu tava de shifter, né, o kart com marcha e eu não tava acostumado a andar. Foi difícil pra caramba de acostumar, mas fiquei muito contente com o resultado, fui vice-campeão, disputei o título até a última curva, passei até rodado que eu tentei passar o cara, mas foi muito bom. E na segunda fase já tô mais acostumado, né? Então, cara, agora os concorrentes, pra mim, quem tiver, eu vou correr contra e vou tentar ganhar. E com tantos nomes de peso nas 9 categorias, como tirar um diferencial na pista, onde os motores estavam bem equalizados, passar equipamento e ter o melhor caminho no setup era fundamental. A gente mexe bastante no acerto do chassi em geral, que é cambagem, aberturas, molezas, né? O eixo interfere muito no resultado, o eixo do kart, um eixo mais mole, um eixo mais duro. O trabalho é muito grande, o kart tem muitos itens, carburador, motor, escapamento, a parte de chassi também, tem vários tipos de eixo, bitola, tem muita calibragem, então é muito importante você montar o quebra-cabeça, tanto para ser rápido numa volta e para ter um bom ritmo na corrida, né? A pista está ficando muito emborrachada, então agora o mais importante é conseguir achar um acerto para essa condição de pista, para não amarrar o kart, senão ele perde muito na arrancada. Então a gente está trabalhando nisso, questão de pressão de pneu, cubo, eixo. Então o importante é agora acertar o kart para estar bom na final de amanhã, para a gente poder ser rápido. E para deixar a competição mais justa, todos os karts precisam estar dentro do regulamento desportivo e técnico,
sempre depois das corridas classificatórias e das finais. Eles passam por uma vistoria detalhada para não passar nenhuma irregularidade. Tem os pontos específicos com relação a peso, né, a volume de motor, a restrição de motor, o próprio chassi tem algumas características de acordo com a sua própria categoria. Além disso, conhecer bem a pista poderia ser um dos caminhos, mas muitos pilotos conhecem bem os segredinhos dos mais de 1.200 metros de extensão do maior kartódromo de Santa Catarina. Essa pista é uma pista muito grande, várias curvas, ela tem curvas de várias tomadas, então eu digo que é tudo, é um pouquinho em cada curva ali, ela vai somando para poder fazer esse pequeno diferencial. Acho que o ponto crucial aqui nessa pista é o famoso quadrado, que é a curva logo depois da reta de frente para os boxes. É uma curva muito técnica, se você abusar você passa, você acaba escorregando, perdendo alguns décimos. Tem os pontos bem seletivos essa pista e tem um trechinho no miolo que é uma parte é a parte mais lenta da pista, que é um ponto que a pista é muito larga e dá para ter um bom diferencial tanto de ultrapassagem como de velocidade. Ali muitas vezes dá diferencial entre um e outros pilotos de contorno. Alguns pilotos ainda tinham uma pequena vantagem, pois já haviam disputado a primeira fase do Brasileiro, só que em outra categoria. É quase tudo igual, só muda o tamanho do flexível que você pode escolher, do jeito que você anda. E é tudo igual, pneu amarelo, motor dá para dar uma melhorada, um pouquinho acima da Júnior, mas só o flexível mesmo que muda bem, assim, para que fica mais parecido com a Graduados, por isso que tem o nome de Sudan. Quer ver categoria disputada era a Graduados. Com 26 pilotos em alto nível, a classe é o ponto alto numa carreira profissional no kartismo. A categoria Graduados é a principal do kartismo, eu acho, em minha opinião. Eu do Sasha Shifter, mas a Graduado é onde que o piloto sai da Júnior menor, chega na Júnior, aí depois chega na Graduado. Então tem um bom tempo de kart, tem uma boa experiência, fez muitas corridas e é para ser tudo melhor, os caras mais experientes e muito mais competitivos do que as demais, eu acho. Para mim, a Graduados é o ápice do kart, é quem já começou no começo e está no seu auge. A gente tem campeão brasileiro do ano passado, já não é desse ano, já mudou, então tá muito junto, tá bem competitivo. Um grande auxílio para chegar ao melhor caminho é o trabalho com os coachings. Eles têm um papel fundamental na formação das novas promessas do kartismo nacional. O trabalho está sendo muito bem concluído, principalmente pelo fato de ele ajudar na telemetria junto com o acerto do kart, junto com o Clóvis. Qual ponto que ele te ajuda mais? Principalmente dar dicas das pistas lá de São Paulo, que são muito técnicas, que daí ele acaba ajudando muito com o traçado. A gente tenta passar para ele um atalho, toda a experiência que a gente tem na pista, a gente tenta trazer para ele não passar pelos mesmos problemas que a gente passou. Então a gente tenta encurtar o caminho do piloto. É muito competitivo um coach ajudar um piloto, pelo fato de que ele já foi campeão brasileiro, já tem uma experiência pronta para passar. Agora o piloto, que nem eu não tenho muita experiência, então ia demorar muito, uma coisa que eu posso pegar na hora. Querendo ou não, o coach facilita porque eu já passei por diversas situações que ele não passou. Então eu tenho uma bagagem maior, eu consigo passar para ele e creio que isso faz andar mais o negócio para frente e uma evolução mais rápida. Além dos coachings, outro incentivo para uma carreira de sucesso é contar com bons projetos de empresas renomadas do automobilismo. A Academia de Pilotos da Shell é um bom exemplo. Shell é uma marca que tem no seu DNA o motorsport, o automobilismo. O Brasil vinha passando por um momento de falta de popularidade, né, do esporte, e a gente identificou uma lacuna importante para a gente se apropriar, que era o desenvolvimento de talentos, que o kart é a base, né? O kart é a escola de tudo. Então você poder fazer um trabalho de base, né, dando condições para que talentos possam ter uma carreira no automobilismo,
fez com que a gente criasse essa academia de pilotos, que é um projeto que já acontece na Europa com diferentes empresas. Dentro da academia eu consigo apoiar todos os pilotos quando eles precisam de alguma coisa. Com o Gianluca eu trabalho de coach com ele antes da academia já, então esse é o 7º ano que eu estou trabalhando com ele, então vem um pouco de longa data aí, então com ele eu estou sempre perto, sempre junto para poder ajudar, né? E como a programação do Brasileiro começa numa terça e termina no sábado, são 5 dias onde os competidores têm uma programação puxada, aliada ao desgaste psicológico e físico. Andar com dores no corpo é algo normal entre os pilotos. Fácil nunca foi, ninguém disse que ia ser, né? Só que a questão é que é muito disputado, ainda mais a categoria que a gente corre, que é uma das melhores. O pessoal já é muito agressivo por instinto já. Ninguém está querendo ficar para trás e qualquer oportunidade quer ser aproveitada. Todos os pilotos, pelo menos a maioria, sente dor, porque você sempre tem um esforço para conseguir atingir seu objetivo, e é muito normal, a maioria dos pilotos tem muita dor. A gente passa por algumas zebras, alguns lugares, que nem aqui a pista, e machuca bastante a costela, as costas, tudo. São dias muito intensos, né? Começa cedo, acaba normalmente tarde. A gente tem que se hidratar bem, tem que se alimentar bem. Quer ver superação então? É a da locução do evento. São 2 semanas narrando 19 categorias, 72 corridas, sem contar os treinos e outros avisos que o Murilo Oliveira precisa passar para o público que está trabalhando ou assistindo no cartódromo e também na transmissão pela internet. Muita atenção ele precisa ter e ainda fôlego e garganta. Teve dia que eu fiquei quase 14 horas aqui o dia inteiro falando. Então a gente tem que basicamente cuidar da programação, ajudar os mecânicos a lembrar do horário, às vezes uma informação, chamar um piloto. Tem que cuidar das informações e tem que narrar as corridas. Murilo narrou com maestria as 9 finais da segunda fase do Brasileiro de Kart. A primeira final reuniu os pilotos da categoria novatos. O pole position, o catarinense Ricardo Pinheiro, assegurou-se na primeira posição e seguiu na liderança por praticamente toda a corrida. Há 2 voltas para o fim, porém, ele foi ultrapassado pelo carioca João Coberlini, que assumiu a liderança e cruzou a linha de chegada em primeiro. Acontece, porém, que na manobra de ultrapassagem, Coberlini acabou sendo penalizado pelos comissários. E com isso, o título caiu no colo de Ricardo Pinheiro. Coberlini ficou com vice-campeonato e João Felipe Marques, do Paraná, na 3ª posição. Conseguimos manter a liderança praticamente a corrida inteira, até que a gente comecei a ter problema de freio. Faltava, às vezes conseguia frear, às vezes não freava, passava reto. Mas conseguimos manter o resultado até o final da corrida e valeu o resultado. Valeu, apesar dos problemas, foi bom. A prova da categoria Sênior A contou com uma recuperação incrível. O piloto paulista Alan Cisdelli, da Tech Speed, após partir da 14ª posição, teve uma corrida de grande recuperação. Após liderar treinos e se destacar durante as classificatórias, o piloto chegou a liderar na segunda metade da prova e, sem ser ameaçado, venceu com mais de 1 segundo de vantagem para o seu conterrâneo, Danilo Ramalho, que ficou com o vice-campeonato da classe. A 3ª posição ficou com o João Cunha, também de São Paulo. E, larguei 14º a final e, pra falar bem a verdade, eu não tava com tanta esperança de título. Todo mundo vira muito rápido, o pessoal, o nível é muito alto, constante todo mundo, e não acreditava mesmo, cara. Eu sabia que a gente ia virar rápido, ia terminar bem, mas não ganhar, não acreditava. E graças a Deus deu tudo certo, cara, a gente acertou na veia no acerto. Quero até agradecer o pessoal da RBC e da Tech Speed, que meu kart era sensacional, cara. Era só levar mesmo. E deu tudo certo, consegui passar bem na largada e vim escalando e consegui ganhar, cara. Tô nem acreditando. Reunindo um grid de 35 pilotos, a categoria Super Sênior teve uma corrida extremamente agitada e que, no final, consagrou mais uma quebra de recorde nesse brasileiro. O paulista Renato Russo
conquistou seu 9º título nacional, o mais vezes campeão da história. Na antepenúltima volta, após um enrosco entre Anderson Faita, líder da prova até então, e Júnior Pinto e Alexandre Rigon, Russo, aproveitando-se do momento, assumiu então a liderança e segurou a ponta até a bandeirada final. O gaúcho Fernando Pastro ficou com o vice-campeonato e em terceiro o paranaense Carlos Saderi. Nossa, eu nunca foi um título tão difícil como foi hoje, tão apertado, tão num nível muito alto. Pena que os caras vieram se pegando lá na frente, eu não estava muito bem desde os treinos. Usei toda a experiência e quando tive a oportunidade acabei passando o Saderi apertado, mas acabou dando. A final da categoria graduados foi com emoção e disputa do começo ao fim. Após as disputas naturais das primeiras voltas, a luta pela liderança ficou polarizada entre o carioca Olingali e o paulista Marcel Coletta. Ambos trocaram de posição algumas vezes, até que, na curva da imprensa, Coletta, que vinha em segundo, tentou colocar por dentro para a ultrapassagem. Na manobra, os dois acabaram se tocando e gerando um acidente visualmente espetacular. Com isso, o gaúcho Pedro Goulart, que vinha em terceiro, assumiu a liderança para não perdê-la até a bandeirada final. O carioca André Nicastro ficou com a segunda posição e o mineiro Lucas Nogueira foi o terceiro colocado. Esse final de semana foi meio complicado pra gente, a gente teve... Nas 2 primeiras corridas foi bem bom, só que na terceira a gente teve um acidente e aí eu caí lá pra trás e aí fez com que a gente largasse em 8º na final. A gente sempre veio muito rápido desde os treinos e ainda bem que deu certo esse título, mais um, meu bicampeonato, e é isso aí. Pela primeira vez competindo junto às demais categorias, a categoria Vintage também definiu seu campeão. Em uma disputa baseada na regularidade, a primeira posição na final foi conquistada por Eduardo Pimenta de São Paulo. O vice-campeonato ficou com Marcel Conte e a terceira posição com o paranaense Francisco Ribeiro. A categoria Sudan Júnior, que reuniu pilotos com 11 a 15 anos, teve boas disputas pela primeira posição. Tendo decidido pela participação nessa classe, apenas esta semana, o paulista Felipe Batista definiu por sua participação apenas no primeiro dia de treinos. Nesta final, ele teve bastante trabalho para garantir o título. No início da prova, foi pressionado pelo paulista Marcel Coletta e mais adiante por José Mugiati Neto do Paraná e o catarinense Stefano Marins. Com tranquilidade, Felipe assegurou na liderança e garantiu o título. Marins ficou com o vice-campeonato e José Mugiati Neto com o terceiro lugar. Foi uma corrida bem difícil, os concorrentes eram muito experientes, sabiam disputar e desde o começo ali foi uma volta ultrapassando um, sempre ali disputando e faltando umas 7 voltas para acabar eu consegui assumir a liderança e não perdi mais, consegui ganhar. A categoria Super Senior Master foi criada para receber os competidores com 53 anos ou mais, em corridas que demonstraram, sobretudo, o grande espírito de competitividade e a garra dos pilotos. O paranaense Jetson João Vicente garantiu o histórico primeiro título. Douglas Piorezan do Paraná ficou na segunda posição e Luiz Pinheiro de Minas Gerais, o terceiro colocado. É o primeiro campeonato, né, SSM. Um campeonato que deve crescer bastante nos próximos anos, vai trazer os mais velhinhos para voltar a correr e o pessoal competitivo, você percebeu que tinha uns 8 ali que veio para brigar pelo título mesmo. E o ano que vem vai ser melhor, se Deus quiser, vai ter mais velhinho no grid. Infelizmente, a prova da categoria Super F4 foi a pior em termos técnicos. Com batidas em quase todas as disputas, os pilotos acabaram perdendo a oportunidade de fazerem belas corridas. O título acabou beneficiando quem melhor conseguiu se defender na pista. O paulista Matheus Coletta garantiu o caneco de 2017, trazendo na segunda posição Juliano Forcolin de São Paulo e na terceira posição o catarinense Ricardo Pinheiro.
Nossa, esse aqui foi difícil, eu vim da primeira fase tomando muito couro, né, do pessoal. Aí pra segunda fase, graças a Deus, a gente conseguiu acertar o kart, eu também melhorei tudo que eu tava errando na pista. E desde a primeira bateria tudo foi muito disputado, graças a Deus o nosso kart estava muito bom, meu motor, a minha equipe trabalhou bastante, a gente estava sempre rápido, competitivo e na final deu certo. Coroando a final do maior brasileiro de kart da história, a categoria Sênior B teve uma final realmente de arrepiar. O paulista Marcelo Vaz e o paraense Roberto Saraiva e o mineiro Marcelo Brandão logo formaram o primeiro pelotão que, na segunda parte da prova, se resumiu ao xarás Marcelo Vaz e Marcelo Brandão. Vaz vinha em primeiro na última volta, até que na curva da imprensa se defendeu para não ser superado. Brandão, esperto, fez o traçado convencional e na curva seguinte conseguiu a ultrapassagem, deixando Marcelo Vaz com o vice-campeonato. Marcelo Brandão, parabéns, campeão brasileiro. Roberto Saraiva ficou com o terceiro lugar. Foi o trabalho da equipe, fantástico. O Grigatti, o Rogério, o Ivan, sempre trabalhando bem no kart. E eu concentrado, descansando e chegando no cartódromo bem, sim, concentrado. E foi isso, chegou na hora da corrida, era fazer o que tinha treinado a semana inteira. Foram 2 semanas onde os melhores pilotos do país se reuniram em 19 categorias na cidade de Penha, em Santa Catarina. A 52ª edição do Brasileiro de Kart reuniu 522 pilotos que amam essa modalidade e deixam momentaneamente tudo de lado por apenas um sonho. Já estava muito boa, cara, que realmente aqui a pegada é forte, cara. Andar com o Russo aí, 8 vezes campeão, o cara é um ícone, cara, 9 vezes, só tem fera aí, cara. Então foi uma disputa muito bom e cheirou o título, faltou uma volta só. Tá no Brasileiro já é muito emocionante, dá uma pressão, fiquei nervoso, é muito fora. Ainda mais com o Nicastro, com pilotos de 8 títulos brasileiros, com gente muito experiente, então é muito bom estar aqui e saber que pode disputar com gente de tão alto nível assim. Andei bastante campeonato já, foi um campeonato muito equilibrado, muito organizado. O Jorge Garcia está de parabéns mais uma vez. A federação também manteve os horários, bem organizado e bem controlado. Eu aconselho, todo mundo um dia vai andar de kart, vai mexer com o teu brilho, né? Porque é a melhor coisa que tem. Mexe com o seu, a sua competitividade. O brasileiro foi muito legal.